Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha, de volta pelo canal TV Timão, as informações, os bastidores, o dia a dia do Corinthians e muito mais. Sejam todos bem-vindos. Deixa aqui o seu like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos, clique no botão hypar, assim você atribui pontos ao vídeo e o YouTube distribui as informações para mais seguidores como nós. E o canal continua crescendo e a gente trabalhando para levar mais informações para vocês. O seu comentário também aqui é muito importante para nós. Sejam todos bem-vindos. Alô da Fiel de hoje para o Ed, o Mineiro lá de Campinas, também o Carlos Nonato Barbosa, o Paulo lá da Praia Grande, o Claudir Toledo, Francisco Alves e o Denis Ferreira. Obrigada, gente, pelo carinho de vocês e sempre por aqui. Bora lá com as informações. Vamos começar com notícia boa. Justiça anula cobrança. Corinthians economiza quase 300 milhões de reais. Depois de uma semana com tantas notícias ruins, escândalos e coisas que tais, a Justiça de São Paulo anulou uma cobrança de quase 300 milhões de reais, para ser precisa, 298 milhões e 300 mil reais relativos ao ISS, que é o Imposto sobre Serviços contra o Corinthians. A decisão foi proferida pela Vara da Fazenda Pública, que considerou que diversas receitas do clube, como patrocínios, royalties, direitos de imagem, mídia estática e locações de espaços, não configuram prestação de serviço, portanto, não iriam gerar obrigação de recolher o tributo. Essa informação foi publicizada pelo GE. Na sentença, há o destaque ainda de que a cessão de uso de marca, alocação de espaços e a venda de publicidade estática não representam um fazer exigido pela definição legal de prestação de serviço, o que torna a cobrança inconstitucional. Além disso, o clube já havia firmado anteriormente um acordo com a prefeitura para quitar outros autos de infração no valor de 87 milhões e 700 mil reais que foram retirados da disputa judicial. Com esta decisão, o Corinthians se livra da maior parte da dívida, ou seja, economiza quase 300 milhões de reais. E agora a gente passa a falar do futebol. Hoje é dia de Corinthians. O Corinthians já está no Ceará aguardando os momentos que antecedem, a partida diante do Vozão. Mas antes do embarque para o Nordeste do Brasil, a Gaviões da Fiel compareceu ao CT Dr. Joaquim Grava para cobrar o elenco e conversar com os jogadores. Quem estava por lá falou que houve sim cobranças, mas de um modo geral foram pacíficas. A principal organizada do Corinthians, a Gaviões, eles estiveram no CT, conversaram com o elenco, Fabinho Soldado e o técnico Dorival Júnior. A principal cobrança se refere ao incômodo causado pelo baixo rendimento da equipe. No último domingo, o Corinthians perdeu em seus domínios por 2-1 para o Red Bull Bragantino. E nesse clima aí de ter que reverter, o Corinthians disputa mais uma partida importante pelo Brasileirão. O desafio é contra o Ceará. A bola rola a partir das 19h30, horário de Brasília. O Corinthians relacionou os seguintes jogadores: goleiros Felipe Longo, Hugo e Cauê, laterais Fabrício Angileri, Maná, Matheus Bidu e Mateuzinho, zagueiros André Ramalho, Kaká, Félix Torres e João Pedro Choca, meio-campistas André Carrijo, Breno Bidon, Charles, Dieguinho, José Martínez, Maicon, Ranielli e Rodrigo Garro, atacantes Guinegão, Héctor Hernandes, Cauê Furquim, Kaique e Thales Magno. Bom, o Corinthians ainda tem vários desfalques, A equipe não contará com Memphis Depay e Romero suspensos após terem acumulado 3 cartões amarelos, cumprindo assim suspensão automática. Ainda entregues ao departamento médico o volante Rian, o lateral esquerdo Hugo e o atacante Yuri Alberto. E um desfalque de última hora, O zagueiro Gustavo Henrique, ele foi poupado para controle de carga. Nesse sentido, provavelmente o Corinthians vai a campo com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Matheus Bidu, Ranielli, José Martínez ou Breno Bidon, Carrijo, Rodrigo Garro, Thales Magno e Guinegão. Tem que dar a volta por cima, tem que reverter, vai Corinthians. E agora virando a página para o momento escândalo, cartão corporativo tem mais um capítulo, vamos saber. Pessoal, mais uma vez, o escândalo no Corinthians envolvendo gastos pessoais com o cartão corporativo da equipe. Nesse sentido, o CORE, que é o Conselho de Orientação do Corinthians, solicitou à Comissão de Ética a abertura de uma investigação
também por vazamento de informações consideradas sigilosas. Por que de tudo isso? Bom, pessoal, tudo começou quando vazou informações sobre gastos pessoais com o cartão corporativo do Corinthians envolvendo o ex-presidente André Sanches. Num primeiro momento, ele negou, depois falou que iria enviar os documentos para os seus assessores e advogados analisarem. Se fosse comprovado realmente que ele gastou, ele se comprometeria a ressarcir o clube. Bom, vazou uma fatura. Ele ressarciu o clube, né? A fatura giraria em torno de R$10 mil. O ex-presidente teria ressarcido o clube com cerca de R$15 mil, segundo, né, os assessores dele, a equipe que faz a contabilidade, advogados e tudo mais. O valor a mais seria relativo a juros e correção monetária. Pois bem, nesta terça-feira, uma outra informação surgiu de que há mais gastos nesse cartão corporativo e essa segunda fatura ultrapassaria R$22 mil. Essa demanda ainda está em análise. Bom, a partir desse momento, torcedores vêm pressionando a diretoria e os órgãos fiscalizadores do Corinthians para que providências sejam tomadas para ontem e que punição seja aplicada ao ex-presidente do Corinthians para que ele seja expulso do quadro de conselheiros, do quadro de associados para sempre. Nesse sentido, a principal organizada do Corinthians também entrou na jogada. A Gaviões cobra providências realmente efetivas. Em nota publicada nas redes sociais, a principal organizada do Corinthians questiona a posição das pessoas que seriam responsáveis à época por fazer o acompanhamento e também investigação dos gastos com o cartão corporativo da presidência de André Sanches. A uniformizada não apoiou a decisão, como também criticou duramente os conselheiros que votaram à época contra a recomendação de investigação e abertura de contas. Abre aspas. A decisão apertada escancara o jogo de interesses dentro do clube. Os mesmos que, aos berros, exigiram punições a ex-presidentes, agora recuam, se escondem atrás de discursos vazios e votam conforme o lado que mais lhe convém. Queremos saber se os membros desembargadores que condenam o pobre que furta para sobreviver, mandando-o para a cadeia sem hesitar, terão a mesma firmeza diante de André Sanches ou, se para ele, o critério muda. O Gaviões da Fiel sempre foi imparcial na defesa do Corinthians e de sua torcida. Por isso esperamos e exigimos que o Conselho Deliberativo cumpra o seu papel com a mesma coragem que demonstrou em outras situações, garantindo o pleno cumprimento do Estatuto. Que investigue, abra as contas e mostre à Fiel o que foi feito com o dinheiro do clube. Fecha aspas. O Core ele solicitou à Comissão de Ética a abertura de uma investigação por vazamento também de informações que são consideradas, segundo o órgão, sigilosas. O Core citou Augusto Melo, que é o presidente afastado, Pedro Silveira, ex-diretor financeiro, Luiz Ricardo, ex-gerente financeiro, Josué Lopes, auditor financeiro e Daina Barossi, assessora de Augusto Melo, como as pessoas que, segundo eles, em tese, estariam envolvidas no caso, ou seja, no vazamento destas informações. Essa reunião aconteceu na última segunda-feira em Parque São Jorge e os conselheiros decidiram, por unanimidade, encaminhar o tema para a apuração da Comissão de Ética, assim como já haviam feito em relação a André Sanches e os gastos pessoais com o cartão corporativo do clube. Quem também pode entrar aí nessa página é o Duílio Monteiro Alves, Ele, que também foi ex-presidente do Corinthians, explicou sobre o uso do cartão corporativo por ele quando estava na Flórida. A fatura gira em torno de R$ 1.207,32. Essa fatura remete a gastos em um restaurante num período em que o Timão não teve nenhum compromisso em solo americano naquela data. Segundo Duílio, ele afirmou que viajou aos Estados Unidos para se reunir com representantes da Florida Cup que pretendiam contar com o Corinthians no torneio de pré-temporada no ano seguinte, isso em idos de 2022. Os gastos do André Sanches, remetem a 2020, entre 2018 e 2020, quando ele esteve à frente da presidência do Corinthians. Bom, se a gente pegar o último prazo, 2020, já se passaram 5 anos. Pergunta que fica, por que não viram isso à época?
E após todos esses escândalos, o Neto também defendeu, as cobranças do Memphis Depay e criticou as contratações do André Sanches. Segundo o comentarista e jogador, nenhum deles jogou para justificar a contratação. Neto revelou sua preocupação com os gastos do Corinthians e apontou que foram 140 jogadores que chegaram ao timão sob a gestão do ex-presidente André Sanches, abre aspas. Um presidente que contrata um time a cada 3 anos. Quanto Augusto Melo teve que pagar de ação trabalhista? Quanto Duílio teve que pagar de ação trabalhista? Tinha 11 meses de salários atrasados. O Augusto teve que vender o Murilo para pagar 70 milhões que tinha em atraso. Quem ficou devendo tudo isso? As contratações que foram feitas, os jogadores que saíram e entraram com a ação trabalhista. Quem vocês preferem? De 14 contratações, nenhuma jogou. O Memphis resolveu no ano passado. Quanto o Memphis gasta em um ano? 60 milhões? Olha quanto gastou o Corinthians com o Ramiro, que chegou sem custo. Ele custou 49 milhões quando saiu. Sornosa, que fez só um gol, custou 11 milhões. Seguiu o Neto. Ele também criticou a declaração do Andrés a respeito do Memphis. Abre aspas. Quem fez todos os contratos, como o Andrés fez, eu não vou dizer que tem que ser preso, porque isso cabe à justiça, não a mim. Agora, que é uma coisa de má administração, eu não tenho dúvida nenhuma, completou o apresentador. Bom, quem também opinou foi o ex-jogador e hoje comentarista Veloso, Abre aspas. O período em que ele foi presidente do Corinthians, ele só endividou o clube. Ele pagou 400 mil reais em dívidas e foi para 900 mil. E ainda não consta o valor da arena, que é o maior problema que o Corinthians tem em sua história. André Sanches era administrador do estádio durante todo o período da construção, apontou Veloso. Pessoal, não critica o Memphis de cobrar o Corinthians, Para mim, o que é combinado nunca é caro. O que não devia ter sido feito era esse contrato surreal. Completamente fora da realidade do futebol brasileiro, não apenas no que diz respeito ao Corinthians. Mas se o contrato foi feito, é um direito dele, Tá lá, tá previsto em contrato. Só que assim, essa cobrança não devia ter sido feita do jeito que fez, A gente tem a capacidade de conversar e tal, faz uma reunião a portas fechadas, debatem, vê o que dá para fazer, enfim. Do jeito que foi publicizada, ficou... aí o Memphis perdeu, para mim, a razão dele. É assim, pessoal. Além de dever cerca de 4 milhões e 700 mil reais ao holandês, relativo à premiação pelo título do Campeonato Paulista, o clube também terá de arcar com outros bônus, também previstos em contrato. No próximo mês, vencerão as gratificações que o Corinthians tem a pagar por metas estabelecidas. Nesse montante, o Memphis terá a receber cerca de 9 milhões e 400 mil reais. Esse valor ainda pode aumentar. O montante se refere a R$ 4.725.613 pelas 27 participações em gols pelo clube e R$ 4.725.613 por ser relacionado para pelo menos 60% dos jogos. Pense e responda, isso faz sentido? Mais de 4 milhões para o cara ser relacionado por pelo menos 60% dos jogos? O cara tá ganhando uma grana mensal para jogar. Aí se ele for relacionado, ele ganha mais uma fatia milionária. Ele tá ganhando 2 vezes, gente. Um valor absurdo. E mais, viu? Até o final do mês, esse valor pode subir. Por quê? Por cada meta atingida, é zerada. Ele tem direito a receber o montante que está previsto em contrato, aí zera e começa a contagem novamente. Gente... Aí o errado é ele? Não, o errado é quem fez o contrato, quem aceitou fazer o contrato. Quem, em sã consciência, recusaria assinar um contrato com todas essas vantagens? Assim, não defendo ninguém, tá? Tem que punir, deveu, tem que pagar, mas... Olha, um contrato desse, eu vou falar pra você. Galera, vamos ficando por aqui, Já nervoso nível hard. A gente espera que o Corinthians, nessa noite, faça um bom jogo, um bom desempenho, que possamos sair de campo aí com um ótimo resultado. A todos, de coração, meu muito obrigada. Fiquem com Deus. Até um próximo encontro, porque aqui é e sempre será Corinthians.